Temos passado por situações que têm deixado meu coração bastante aflito. E eu tenho conversado com os irmãos um pouco a respeito disso. E hoje é ceia. Quando nós falamos sobre ceia, nós sempre lembramos da morte e da ressurreição de Cristo, que ela é suficiente para nos salvar, não é isso? E nós nos agarramos à salvação. Eu não sei os irmãos, mas eu tenho me agarrado muito à salvação em Cristo Jesus. Eu tenho lutado todos os dias para estar pronto para a volta de Jesus. Porque Jesus, ele está voltando. Ele está voltando a qualquer momento. Não precisa de acontecer muitas coisas mais para se cumprir todas as profecias a respeito da volta de Jesus. Os irmãos viram que em 2 semanas tiveram 2 acordos de cessar-fogo em guerras com Israel. Teve o acordo com o Irã e agora está finalizando aí o anúncio de um acordo com o Hamas. E uma das coisas que precisam acontecer é esse acordo de paz, que na verdade não é uma paz, é uma falsa paz, mas é um acordo onde as pessoas vão conseguir ter o livre comércio. E hoje o que a gente está vendo é isso, né? É um livre comércio. E o que mais parecia estar demorando ou dificultando a volta de Jesus, que era esse grande acordo mundial, ele está se desenhando como possível. O que há um tempo atrás parecia impossível. Parecia impossível se chegar a um acordo desse nível. E hoje nós estamos enxergando que não é tão difícil assim. Nós continuamos com os mesmos malucos no poder, né? Nós temos autoritários, nós temos falsos capitalistas, nós temos falsos democratas, e todos eles estão conseguindo conversar e convergir entre isso. E quando nós falamos a respeito da salvação, eu acho que já é um ponto pacífico na nossa vida, e nós, como cristãos, precisamos ter a salvação como ponto pacífico. Deus, nos últimos meses, colocou no meu coração a palavra de que Deus tem mais do que apenas a salvação para nós. Deus tem mais do que apenas a salvação. E Ele prometeu isso. Nós estudamos e pregamos sobre o livro de Joel, agora só falta uma das congregações para eu ministrar, que é a de Planaltina. Eu passei por todas as congregações ministrando a mesma palavra de Joel, que Deus quer ressuscitar os nossos sonhos, Deus quer ressuscitar aquilo que nós estávamos deixando de lado. E, inclusive, Deus quer restituir o tempo que nós perdemos, ou tudo aquilo que nós perdemos enquanto nós estávamos vivendo de forma deliberada o mundo. E hoje eu quero conversar com os irmãos, eu quero trazer para os irmãos um outro problema que nós temos enfrentado, eu acho que os meninos até colocou aí, é o gerenciamento de emoções à luz de Cristo. Esse é um tema que tem me preocupado muito. Há um tempo atrás, era mais fácil de nós conseguirmos gerenciar as nossas emoções. E não é porque nós escondíamos ela. Parecia que ela não tinha tanta importância. Se alguém pisasse no nosso pé, era só um pisão no pé. Se alguém fizesse alguma coisa com a gente, era só algo. E hoje não, hoje parece que se olhar torto para a gente começa a querer trazer problemas emocionais para dentro de nós. E eu não sei qual é a fonte disso. E eu prometo para os irmãos que eu pesquisei, tentei algumas coisas e não consegui encontrar. Mas eu consegui encontrar um Jesus que prometeu que ele nos daria condição para superar e gerenciar as nossas emoções. Ele prometeu. E se ele prometeu, ele cumpre e está disponível para nós. O que nós precisamos é acessar essa paz que excede a todo entendimento, essa paz que Cristo prometeu para nós. E é sobre isso que eu quero conversar com os irmãos. Eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia junto comigo em João, no capítulo 14, no verso 27. Esse versículo ficou remoendo na minha mente. E
Hoje eu consegui colocar no papel, e eu consegui colocar muita informação. Eu não sei o quanto eu vou conseguir passar para os irmãos, mas eu espero que, assim como Deus tem nos feito voltar a sonhar e colocar em prática que Ele está aqui para nos abençoar e para restituir sobre a nossa vida financeira, eu queria que nós saíssemos daqui essa noite com o nosso coração em paz com Deus, sabendo que Ele está conosco, não importa as dificuldades que nós passamos. Amém? O verso diz assim: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vos-la dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, e nem se atemorize. Vamos ler de novo? Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vos-la dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Esse capítulo 14 de João, ele faz parte de um compêndio de despedida de Jesus. Jesus estava preparando os seus discípulos para a crucificação e para a morte dele. Jesus estava começando a dizer para os seus discípulos que o tempo dele estava acabando, que ele ia consumar a obra da salvação. Então faz parte desse texto. No meio desses questionamentos, Jesus estava querendo trazer aos seus discípulos o pensamento de que eles não estariam sozinhos. Que mesmo Jesus morrendo, mesmo Jesus sendo ressuscitado, indo morar no céu, ele não nos deixaria só. Ele não simplesmente jogaria os discípulos aos leões e deixariam eles morrerem só. Ele não nos prometeu que nos tiraria do mundo, a não ser no arrebatamento. Mas ele prometeu que nos livraria do maligno, do mal. Nós vimos isso hoje na Escola Bíblica Dominical, e eu sempre falo sobre isso. Então aqui, não se turbar o coração, crer em Deus, crer em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Jesus começa o capítulo 14 desse jeito: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. E aí ele nos promete que não voltaria para nos buscar. Ele promete que ia fazer morada no céu. E ele promete que aonde ele estivesse, nós estaríamos. E essa precisa ser a nossa esperança. Hoje é noite de ceia, nós lembramos da morte e ressurreição de Cristo, mas também lembramos que ele vai voltar para nos buscar. Quando então ele retorna lá no verso 27 a esse mesmo tema, ele está reforçando que nós não precisamos ter medo. Ele está cuidando de nós. E se ele está cuidando de nós, e se nós já entregamos a nossa vida para Cristo, se nós temos plena consciência da nossa salvação, se nós estamos aqui lutando de fé em fé, por que nós ainda estamos vivendo com medo e estamos tendo tanta dificuldade de gerenciar as nossas emoções? Por que nós estamos vendo tantos cristãos e quantas vezes nós mesmos começamos a ficar depressivos e nos deixamos levar por essas situações, por essas angústias e por esses medos? Por que nós estamos nos deixando viver tão ansiosos com todas as coisas? Se nós sabemos qual é o nosso futuro, nós sabemos o que nos aguarda. Jesus Cristo está voltando. Se ele não voltar enquanto nós ainda estivermos vivos, quando ele voltar, nós ainda vamos ressuscitar primeiro do que os que estivermos vivos. Nós sabemos que a promessa de Jesus para nós é o céu. Por que nós estamos tendo medo? Por que nós estamos tão preocupados? E essa não é uma questão apenas daqui. Naquela época ainda, os discípulos estavam angustiados com essa ideia, porque quem dominava tudo era o Império Romano.
O povo judeu estava querendo um governo político, estava querendo viver em paz, estava querendo alguém que organizasse as coisas e que trouxesse estabilidade. E aí o rei dos judeus vem para morrer? Vem para deixá-los a só? Para não estar aqui? Hoje as nossas emoções estão mais ou menos mais no mesmo caminho. Nós temos muita angústia, nós temos muita ansiedade, nós temos muito medo. Da noite para o dia aparece um maluco de um governo desse aí, fala que vai estourar uma bomba nuclear aí. E não é só fala que vai. Um outro vai e responde 2, 3 dias depois com um avião e explode um negócio lá que você não sabe nem o que foi, nem como é que foi. Só a resposta que tem é uma paz. Que paz é essa? Construída com armas, construída com força de poder. E nós estamos, talvez, de forma tão pequena, trazendo essa insegurança mundial para dentro do nosso coração. E aí todas as coisas nos trazem medo. Muitos de nós hoje já temos medo de sair da nossa casa, porque se nós estivermos na rua, nós podemos sofrer um acidente a qualquer hora. E nossa região é uma região de condomínio, mas nem assim nós estamos seguros. Eu estava indo buscar na casa do Borba um barco para levar para arrumar com meu pai, no meu carro. A hora que eu entro na rua do Borba, está saindo um senhor de bicicleta, olhando para o GPS dele. No meio do meu carro, eu buzino para ele, porque ele ia bater de cheio na lateral do carro. E ainda assim, ele consegue bater na parte de trás do carro. E eu parei o carro preocupado com ele. Porque a gente sabe, já é um senhor, já é um senhor aí de uns 70 anos, quase. E a gente angustiado, com medo. E ele ficou tão assustado. E eu desci do carro, está tudo bem com o senhor? Meu pai desceu, está tudo bem, graças a Deus. Ele não, pelo menos ele falou que não se machucou ali. Mas ele estava tremendo tanto. E assim, 1 segundo de desatenção dentro do condomínio. Eu tinha acabado de virar para a casa do Borba. Eu não estava nem a 30 km por hora. Eu parei o carro antes dele bater. Ele bateu com o carro parado e foi na lateral do carro. Você imagina no meio de um trânsito. Parece que nós não conseguimos mais controlar nada na nossa vida. E isso tem gerado no coração de muitos medo e angústia. As nossas casas não são mais seguras. E a hora que a gente entra para dentro da nossa casa, nós temos tantas coisas nos vigiando. Se nós falamos alguma coisa perto de um telefone, ele começa a querer te conversar com você e te trazer informação sobre aquilo que você está conversando. E se nós que somos adultos vivemos angustiados desse jeito, imagina os nossos adolescentes, as nossas crianças, os nossos pré-adolescentes. Esses dias para trás eu comentei aqui que a gente chegou... encontramos com uns amigos nossos e a adolescente, pré-adolescente dele, tem o quê? 11 anos? 11 para 12 anos. Estava muito angustiada e muito aflita porque tinha tirado 8,5 em uma prova da escola. E a preocupação dela é assim? Como que eu tirei só 8,5? Isso não vai me deixar passar numa boa universidade. Na minha época, a gente ia para a escola para tirar 5, né? Se tirar 5, a gente estava feliz, né? Aí. Agora, por que essas angústias, então, estão chegando tanto? Talvez a nossa forma de criação, nós queremos que tudo seja perfeito à nossa volta. Nós queremos que os nossos filhos sejam perfeitos, que não exista erro. Nós queremos que nós não passemos por frustração de forma alguma. Nós queremos que a nossa fé em Cristo seja suficiente para nós não passarmos por nada. Ninguém, nem à nossa volta, ir morar no céu. E a Bíblia diz que Deus tem alegria com a morte do justo.
E parece que quando Deus decide levar alguém para morar no céu, a gente tinha que estar feliz, né? Porque acabou o sofrimento, acabou a dor, acabou todas as coisas, está na glória. A gente não, fica angustiado e a gente não quer aceitar a vontade de Deus. Mas Jesus, aqui em João, no capítulo 14, no verso 27, ele nos ensina a ter domínio sobre as nossas emoções. E era isso que eu queria que nós entendêssemos hoje. Nós vamos passar um pouquinho aqui o significado dessas palavras e qual era a intenção de Jesus. Até a versão mais recente que nós temos, que é a NVT, ela não conseguiu expressar o que Jesus estava querendo dizer com essas palavras. E quando você vai olhar lá no grego o que Jesus disse e a palavra que Jesus usou, parece que é muito longe aquilo que nós temos traduzido para o português, que a gente consiga entender o que Jesus estava falando. Na primeira parte do versículo, ele fala: deixo-vos a paz. A palavra grega paz ali, ela é equivalente a shalom no hebraico. Não é só uma falta de guerra, é plenitude, harmonia, bem-estar total. Não é só uma ausência de guerra. É a mesma palavra, ou o mesmo significado de quando você chega para alguém e diz shalom. Você está falando a paz de Deus. Você está falando assim, olha, que tem harmonia na sua casa. Que você tem um bem-estar total. Nós precisamos de tomar posse dessa paz. Jesus falou que deixaria essa paz. Júnior, como que eu vou viver nessa paz se tudo à minha volta está atordoado? Então, é essa paz. 1.000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. É essa paz. Júnior, mas como eu vou acessar essa paz? Essa paz só é acessada por fé. Você crê em Jesus? Jesus deixou essa paz. Por que nós não acessamos ela? Quando você pesquisa assim, se você colocar aí no Google agora, coloca assim, como gerenciar as emoções pela visão dos principais psicólogos atuais. É no chat GPT? Não, mas é porque assim, no Google você tem informação para todo mundo ali e tal, né? E eu coloquei desse jeito, né? Falei assim, não, como que é gerenciar as emoções na visão dos principais psicólogos modernos? E aí o Google foi e respondeu lá com uma listona gigante, mas o principal é fazer respirações, técnicas de respirações, parar, pensar, buscar um ponto de equilíbrio e um ponto de paz antes de você responder. Falou sobre fazer meditação, falou sobre fazer outras coisas lá, desses negócios para tentar controlar. E você sabia que às vezes a gente acha mais fácil buscar nessas informações uma forma de nós gerenciarmos a crise do que acessarmos a paz de Cristo, que Ele disponibilizou para nós? Às vezes nós estamos mais seguros quando nós temos uma consulta com o nosso psicólogo, com o nosso terapeuta, do que quando nós falamos com Jesus e falamos, Jesus, me guarde nesse dia, que eu possa ir para o trabalho e voltar em paz. Jesus, eu tomo posse dessa paz esse dia. Nada vai me tirar a calma. E aí os problemas vêm e você não para. A hora que esse rapaz lá arranhou o carro, a hora que eu entrei no carro, meu pai falou, ixi, estragou seu carro, né? Eu falei assim, não, pai, eu nem me preocupo mais com isso, não. Na época que eu me preocupava com isso, os irmãos sabem qual foi o resultado disso, né? Vivia ansiedade, 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 e ansiedade, e mais ansiedade. E não existia nada que fazia essa ansiedade parar.
Ah, estragou o carro? Estragou. Depois eu arrumo. Nossa, você não foi olhar o que era? Não. Não tem dinheiro para arrumar agora mesmo. A hora que eu tiver, eu vou e arrumo. Vou arrumar uma briga com o senhor, coitado do senhor, estava lá todo tremendo. Irmãos, para que isso? Para que viver essa ansiedade? O que às vezes eu faço é, Deus, por que o senhor queria que o carro tivesse arranhado? Não é dele? Nós não somos só mordomos? Não é ele que está governando todas as coisas? Ele queria o carro arranhado, deixa o carro arranhado. Pronto. E a gente não, fica preocupado porque tudo tem que estar perfeitinho demais. Quando a gente vai para a palavra deixar, o significado ou a intenção fala de legado, fala de herança. Não é um deixar de falar assim, ó, tá aqui, toma aí para você, é qualquer coisa. Não, está falando no sentido de herança, de legado. É assim, ó, isso aqui é o melhor que eu tenho, é tudo que eu tenho. Eu estou indo para o Pai, mas eu vou deixar essa paz com você. Isso é tudo que eu tenho. Olha, é o que me trouxe até aqui, é o que me segurou aqui. Jesus não teve problema, não. Jesus não viveu angústia, não. Jesus não viveu ansiedade, não. Mas foi essa mesma paz que ele usou para gerenciar suas emoções, que ele nos deixou como herança, que ele nos deixou como legado. Oh, aleluia! Eu achei muito interessante uma citação do William Barker, que ele diz assim, a paz que Jesus deixa não é uma fuga da realidade, mas uma confiança inabalável em meio às tempestades. Nós não estamos vivendo numa bolha. Nós estamos, pode cair 1.000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não vou ser atingido. Pode acontecer o que for. E se eu for atingido, eu vou para o céu. Oh, aleluia! Glória a Deus! A Bíblia diz que não existe nada ou nenhuma provação ou nenhuma tentação, nada que venha sobre a nossa vida que nós não consigamos suportar. Se você está vivendo essa situação, é porque Deus te deu condição de você suportar. Levanta a sua cabeça. Você é forte. Você consegue suportar. Senão Deus não teria deixado chegar até você. Amém? Na segunda parte do versículo ele diz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo dá. A paz divina, ela é diferente. A paz que ele está dando é a paz que o profeta Isaías, no capítulo 9, disse que Jesus era o príncipe da paz. Oh, aleluia! Não é uma paz qualquer. Não é uma paz desse mundo. A paz desse mundo está baseado em técnicas de respiração e de muitas outras coisas, conforme eu falei. Mas a paz de Cristo, ela é muito maior do que isso. Ela nos acalma. Ela nos faz ter certeza que estamos no centro da vontade dele, que os nossos dias estão contados por Deus, que ele sabe por onde nós vamos passar para alcançar aquilo que o nosso coração deseja. E se o nosso coração está desejando o céu, é para lá que nós vamos. Oh, aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Agostinho, ele diz que o coração do homem está inquieto enquanto não descansar em Jesus. Pastor Jânio tem uma frase depois que a pastora Lenita foi para o céu, que ele diz assim, vai ficar tudo bem. Não importa o que aconteça, vai ficar tudo bem. Todas as vezes que meu pai estava internado, que estava passando por alguma coisa, toda a fala do pastor Jânio para mim era, Júnior, não se preocupe, vai ficar tudo bem. Não importa o que aconteça, vai ficar tudo bem. Oh, aleluia! Essa é a paz, essa é a certeza.
pastor Dilson estava comigo essa semana e nas duas igrejas onde ele teve oportunidade, ele falou, a frase dele era assim, quem aqui tem problema? Me conta seu problema que eu te dou a solução. Porque problema todo mundo tem. O que a gente precisa é de arrumar a solução. Quem aqui não tem problema? Eu tenho um monte para resolver. Aí o Alex, eu cheguei ontem, dei mensagem para o Alex, e aí o que você está arrumando? E ele, só resolvendo problema. Eu falei, moço, deixa esses problemas para lá. Vai fazer alguma coisa que importe. Eu mexer só com problema é doido. Né? Aí só arrumando problema. Agora, como fazer isso? É interessante que está disponível para nós. Agora, como acessar essa paz? E aí, Jesus também diz isso. E é uma ordem, é um imperativo. São duas ordens de Jesus. No mesmo versículo. Jesus fala assim, olha, eu estou dando a paz para você. Mas não se turbe o vosso coração. O que é turbar o vosso coração? Quem sabe o que significa isso? Hã? Ele está falando assim, ó, não se deixe perturbar. Não deixe o seu coração ficar igual águas agitadas. Ou seja, não fique ansioso. Ele assim, ó, não viva desse jeito. É uma ordem. Como fazer isso? Hã? Credes em Deus e credes também em mim. Às vezes a gente precisa de desacelerar. Às vezes a gente precisa de desacelerar para encontrar essa paz. Às vezes a gente precisa de parar, inclusive. 100%. Tem alguns irmãos que estão parados, talvez há mais de 1 mês, 2 meses, 3 meses, ali no CRDP. Porque se estivesse fora de lá, não estava encontrando paz. E o conselho que eu dou para vocês é fique pelo menos os 8 meses. Se possível 10, se possível 12, se possível 18. É muito mais fácil. A hora que você sair de lá, não deixa a ansiedade voltar, não. Se ela voltar, perde tudo. Você está falando de alguém que já foi viciado. Que já está há alguns anos sem uso. Mas que demorou muito para conseguir encontrar essa estabilidade. Que teve que literalmente parar para Deus tratar. Mas que passou o tempo. E agora a gente já está aí na correria de novo. E conseguindo gerenciar as emoções. Irmãos, nada da nossa vida é para sempre no mesmo lugar. Nós estamos de passagem por essa vida. Nós somos nômades aqui. Nós nem somos daqui. Nós somos alienígenas. É. A Bíblia fala que nós somos alienígenas. Fala ou não? Hã? Fala ou não? Nós somos cidadãos do céu. Nós somos alienígenas, irmão. Somos extraterrestres. Somos cidadãos do céu. Povo escolhido, peregrino. É. Preparado, geração eleita. Povo santo. A nossa morada é a Nova Jerusalém. Aleluia. Depois de não ter essa agitação dentro de nós, a segunda ordem de Jesus para nós é qual? Não tenha medo. Não fique ansioso e não tenha medo. O medo não pode nos paralisar. Esse medo aqui é aquele medo que a gente não consegue nem sair mais do lugar. E é isso que o mundo tem nos feito viver. Eu não sei os irmãos, eu já tive algumas vezes esse medo. Esse medo de tremer, de paralisar e de não conseguir fazer nada. A psicologia chama isso de crise de pânico.
E tem alguns que ela é mais severa, e outros é menos. Eu era só deixar baixar um pouco a adrenalina, a vida voltava ao normal. Para alguns, não é tão simples assim. Mas Jesus falou, não tenha medo. Ou você crê em mim, ou você não crê em mim. Aí nós cremos em Jesus e estamos aqui. E cremos que Jesus é suficiente para nos salvar, mas não cremos que Ele é suficiente para nos dar paz. E nós vivemos com medo. E Jesus está falando, olha, não viva ansioso e nem tenha medo. Oh, aleluia. Então esse texto, ele se resume em como gerenciar as emoções da maneira de Cristo. Primeiro, toma posse da paz de Cristo. Acesse ela. Ele te deu como herança. Ele te deu como herança. Está disponível para você agora. Mas, de novo, nós só conseguimos acessar mediante a fé. É mediante a fé. Se a sua fé não alcançar essa paz, você não vai viver ela. Mas se a sua fé alcançar essa paz, irmãos, acesse ela. Segundo, não viva ansioso. Não queira muitas coisas. Não sonhe demais. Sonhe. Mas sonhos que você consiga realizar. Não coloque a régua lá em cima demais, não. Coloque metas que você consiga alcançar. Coloque coisas que você consiga realizar no dia. Porque todo dia você vai estar satisfeito com aquilo que você realizou. E não com uma meta lá em cima que você todos os dias não consegue alcançar. E todos os dias você está triste, deprimido e vivendo angústia e medo. Que os seus sonhos caibam dentro da realidade onde Deus te colocou. Nós precisamos de entender aonde nós estamos agora. Às vezes nós estamos no deserto, às vezes nós estamos no vale, estamos sonhando como se estivesse nas planícies, como se estivesse em topos de morro. No deserto nós precisamos de sonhar na medida do deserto. E quando nós estivermos nas planícies e no topo dos morros, nós precisamos de sonhar dessa forma. Porque aí nós estamos sonhando no lugar onde Deus nos colocou. Aleluia, aleluia. Jesus, ele não reprimiu as emoções dele. Esse é um outro grande problema nosso. Nós temos algum problema, nós jogamos ele tão fundo dentro da nossa mente e do nosso coração. Nós reprimimos tanto isso e achamos que está resolvido, mas toda vez que alguém nos cutuca e consegue achar isso, tudo isso aflora para dentro de nós, porque nós só guardamos e criamos raiz de amargura. Mas Jesus não fez isso. Jesus não fez isso. A Bíblia diz que Jesus chorou. Por que Jesus chorou? Quem lembra? Porque Lázaro morreu, mas ele não ia ressuscitar Lázaro naquela hora. Para que ele chorou? Ele não era Deus, ele não sabia o que ia acontecer. Porque ele era homem. Tinha as emoções, o amigo dele estava morto. Foi por isso que Jesus chorou. Jesus sabia que ele ia ressuscitar, mas a hora que chegou lá, ele como homem se emocionou. Por que você quer ser melhor do que Jesus e não aceita chorar? Por que você quer ser melhor do que Jesus? Se Jesus chorou diante de uma situação, por que você quer ser melhor? Não guarde emoção para dentro de você, expõe ela. Às vezes é melhor você explodir na frente de um monte de gente e jogar tudo para fora. E depois juntar os caquinhos e se recompor, do que você ficar guardando isso dentro de você, porque você vai continuar sendo uma bomba relógio, pronta para explodir a qualquer hora. É só alguém chegar e te cutucar que você explode. É igual panela de pressão quando está supitando, né? Você fica ali o tempo todo, né? Não mexe comigo, não. E quantas vezes nós somos assim, né? O pavio, curtinho,
não mexe comigo. Mas Jesus não foi assim. Jesus, ele, num momento bem marcante dele, lá em Mateus, ele chegou no templo e o povo estava fazendo comércio no templo. Era só venda, só isso, só aquilo. O que Jesus fez? Ele foi lá para o cantinho dele e falou assim: ô Pai, tem misericórdia desse povo, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Foi isso? O que ele fez? Ele se irritou, saiu quebrando tudo, destruindo tudo. Ah, mas esse aí é o Jesus que tem paz. É, irmãos, você está expondo quem você é, está expondo os seus sentimentos. Tem a hora que é a hora de ficar com raiva, é a hora de ficar com raiva. A hora de mostrar que você não está satisfeito é a hora de mostrar que você não está satisfeito. Ou, peraí, você me machucou, doeu agora. Aí o irmão vai falar assim: ô, então me perdoa. Você vai falar assim: então tá bom, eu te perdoo. Pronto, resolveu o problema, acabou, não tem raiz de amargura. Agora a gente não fala nada. Aí o outro que machucou não sabe que machucou. E aí fica os dois brigados quantos anos na vida? Porque um simplesmente não expôs: ó, você me machucou, você me feriu. E aí, depois de tantos anos, aquilo está tão machucado, a doença está tão grande, que o outro vira e fala assim: ô, meu irmão, então me perdoe. Não, agora eu sou incapaz de te perdoar. E você continua morto por dentro. A gente está vendo um crescimento grande no sul de algumas religiões de matrizes africanas e até satanismo. Essa semana o pastor Joãozinho até publicou um vídeo a esse respeito. E Satanás, ele não cria nada. Ele só faz nós expormos quem nós somos, de verdade. O tempo todo. Até nós que somos salvos. Quando a gente dá uma brechinha para ele, ele entra e escancara um defeito nosso para o mundo, né? Mas de quem que é o defeito? É nosso, né? Ele só mostra esse defeito, né? Porque o pecado é só essa resposta. Satanás, ele não cria nada. E aí, quando a gente vê as pessoas falarem a respeito disso, parece que é algo novo que está acontecendo. Mas o pastor Joãozinho veio trazendo informações lá de muito tempo atrás. Que já houve também outro governador satanista, em 92, igual o que está lá hoje. Domínios em praças públicas, em um monte de coisa, tudo documentado, com revistas, com informações. Irmãos, o mundo está aí completamente disponível. E Satanás, ele é o governador desse mundo. Jesus é o governador da nossa vida. Mas quem governa o mundo é Satanás. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Irmãos, fora de Deus, nós não temos controle nenhum. Para nós acessarmos e conseguir gerenciar nossas emoções, nós precisamos de entender que tudo é de dentro de nós para fora. Porque o lado exterior está completamente destruído. Eu não sei vocês, mas o neto, 3 aninhos, a gente esperou muitos anos, a gente quer proteger de todas as formas. E aí a gente colocou o neto na escola, e de vez em quando ele chega com uns machucados, com uns arranhão, com as coisas. A gente fica indignado, né? Quer ir saber o que foi, o que não foi, e tal, e tal, e tal. Então, irmãos, se a gente não deixar eles começarem a gerenciar suas próprias emoções desde pequeno, e nós formos resolver tudo para eles, quando chegar adulto e tiver os problemas que nós temos, como que eles vão gerenciar isso? Como que eles vão resolver isso? Eu lembro comigo com as minhas irmãs, dentro de casa. Quando um fazia uma coisa ruim com o outro,
Aí o outro virava e falava assim, vou contar pro meu pai. Fala assim, não, conta não, vem cá. Eu mordia uma delas. Vou contar pro meu pai que você me mordeu. Não, vem cá, me morde aqui agora. Pô, vamos resolver esse negócio aqui. Porque se contasse meu pai era muito pior. A surra era muito pior do que a mordida. Não, morde aqui, vamos resolver esse problema. Ué. É uma forma de gerenciar as crises, né? Gerenciar os problemas. Sim ou não? Além dessa paz, Jesus Cristo também nos deixou o Espírito Santo, Consolador. E os irmãos lembram lá em Gálatas, Paulo fala sobre o fruto do Espírito. Os irmãos lembram o que é o fruto do Espírito? Quem lembra o que é o fruto do Espírito? Olha aí, todo mundo falou todos, né? E ainda bem que todo mundo falou um muito interessante. Qual que é o mais interessante deles? A paz a gente já entendeu aí que é a de Cristo. Qual que é o mais interessante dos outros? Precisa de comentar? Ou já é suficiente só falar? Que se nós estamos cheios do Espírito Santo, nós precisamos ter domínio próprio. E por que nós não temos? Porque nós não estamos cheios do Espírito Santo. Como então alcançar isso? Irmãos, eu queria ler com os irmãos Mateus capítulo 26. É um texto um pouquinho longo, do verso 36 até o 46. São 10 versículos. Como alcançar essa paz? E aqui nós vamos ler um exemplo de Jesus, o que Jesus passou. O verso diz assim: então Jesus foi com eles até um lugar chamado Getsêmani e disse: sentem-se enquanto eu vou ali orar. Levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu e começou a ficar como? Mas Jesus, triste e angustiado. Ele não era Deus? Por que ele estava triste e angustiado? E o que Jesus fala? Minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer. Será que era sinal de depressão? Mas Jesus, deprimido? Como assim? É o texto bíblico, irmão, está dizendo. E ele disse: fique aqui e vigie comigo. Ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou: meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo, como que nos ensinaram a orar? Como que nos ensinaram a orar? Não, essa aí foi o que Jesus. Como que nos ensinaram a orar? Coloca Jesus na parede. Eu não aceito. Não é assim? Não é? Mas como que é o exemplo de Jesus? Se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita. A hora que ele termina essa oração, ele volta então aos discípulos. E como que estavam os discípulos? Quem que estava angustiado? Os discípulos estavam angustiados? Estava nem aí. E aí Jesus fica bravo com eles, nervoso. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora, disse ele a Pedro. Verso 41.
Vigia e ora para que o quê? Quem que tem que vigiar e orar? Jesus está falando de quem? Hã? Volta lá no 40 de novo. Depois voltou aos discípulos, encontrou eles dormindo. E ele falou: vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora. Disse ele a Pedro. Verso 41. Vigiem e orem, que não ceda à tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é. Está vendo um segredozinho para gerenciar as emoções? Vigie e ore. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus estava deprimido e estava ensinando os seus discípulos. O que Jesus estava falando? Olha, se eu não estiver vigiando aqui, eu vou ceder à tentação de pedir a Deus para fazer a minha vontade, não a vontade dele. E se eu quiser que seja feita a minha vontade, não vai ter salvador para vocês. Já pensou se Jesus tivesse rendido à tentação? Nós estávamos esperando um salvador, igual os judeus. Nós não teríamos um salvador, que é Jesus. Verso 42. Então ele os deixou, 42. Então ele os deixou pela segunda vez e orou: meu Pai, se não for possível afastar de mim esse cálice sem que eu beba, faça a tua vontade. Irmãos, isso mostra que Jesus tem as mesmas coisas que nós. O que Jesus fez na segunda vez? Ele foi até Deus e falou: oh, eu sei que a sua vontade é essa, mas se for possível, de novo, passa de mim esse cálice. Então não é errado a gente expressar as nossas emoções. Não é errado a gente chegar para Deus e falar assim: Deus, eu não estou suportando. Não é errado a gente questionar. Muitas vezes a gente encontra e consegue encontrar fraqueza em Jó que Deus não encontrou. O que Deus falava sobre Jó? Homem justo e íntegro, reto e temente a Deus e que se desvia do mal. Em nenhum momento Deus falou que Jó errou. Mas nós olhamos a história de Jó e encontramos o erro lá no meio. Que o Jó fez isso, fez aquilo, falou aquilo outro e que não sei o quê. Se Deus não encontrou. E Deus restituiu e restaurou a vida de Jó. E deu em dobro tudo aquilo que ele tinha perdido. E nós, não, Jó só foi restaurado quando ele começou a orar pelos seus amigos. Jó foi restaurado quando Deus falou que era para parar a prova. Quando ele foi aprovado. E aí nós ficamos querendo copiar as coisas. A gente está passando por uma luta, a gente quer achar onde é que está o problema para a gente resolver, achando que nós que somos responsáveis por resolver os nossos problemas. Seu deserto só acaba a hora que Deus falar que acabou. Pare de ficar procurando coisa, porque isso vai te levar à insegurança, à ansiedade e à depressão. Aceite Deus, o que Deus está fazendo. Saiba que você está no centro da vontade de Deus. Vai passar, esse deserto vai passar. Vai passar. Essa dor e essa angústia vai passar. Se não passar nessa vida, vai passar na outra, porque a Bíblia diz que lá no céu não tem dor. Lá no céu não tem tristeza. Então vai passar, nem que seja o dia que a gente morrer. E nós somos salvos, vamos para o céu. Vai passar, vai acabar. Essa insegurança vai passar. Quando voltou pela segunda vez, encontrou-os dormindo de novo, pois não conseguiram manter os olhos abertos. Demonstra de novo a nossa fraqueza. No meio das nossas dificuldades, nós não conseguimos ir até Jesus e nem sequer ajudar os nossos amigos.
Isso demonstra que se você ficar procurando aqui na terra ajuda, auxílio e busca dessa paz, essa paz não vai ser completa, porque ninguém consegue vigiar com vocês. Os discípulos de Jesus não conseguiu vigiar com Jesus. No Getsemane, Jesus falando para eles que iria morrer. Jesus pedindo para eles, orem comigo, vigiem comigo mais um pouquinho, eu estou aflito. Não confie em irmão da igreja, em pastor, não confie em ninguém, confie em Deus, porque só Ele é quem está do seu lado o tempo todo. Vamos lá, verso 44. E foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas coisas. Quantas vezes Jesus orou? Deus mudou a resposta? Mas Jesus expressou o sentimento dele para Deus. Então pare de guardar o sentimento que você está vivendo. Pare de guardar a dor que você está sentindo. Expresse ela. Coloque ela para fora. Procure alguém. Rápido. Jogue isso para fora. Não fique guardando. Não foi para isso que Jesus te chamou. Isso, inclusive, vai te fazer ter condição de avançar mais um pouquinho. Em seguida, Jesus voltou aos seus discípulos e lhe disse: como é que vocês ainda dormem e descansam? Vejam, chegou a hora. O Filho do Homem está para ser entregue na mão dos pecadores. E se você continuar a ler o texto, você já vai ver que os soldados vão vir e vão prender Jesus e vai continuar o martírio de Jesus. Irmãos, nem sempre a resposta de Deus para nós é resolver os nossos problemas. É nos livrar dos nossos problemas. Mas Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós não precisamos de ter medo. Confiar em Deus e acreditar em Deus é que, mesmo que eu tenha problema, Deus vai vir e vai estar comigo e vai me ajudar a passar por cada um desses problemas. Por cada um desses problemas. Para nós concluirmos, a paz que Jesus oferece é pessoal. Eu vos dou. É Jesus quem nos dá. Ela é verdadeira. É a paz dele. Ele é o príncipe da paz. Oh, aleluia. É superior. Não é igual a que o mundo dá. Ela é transformadora. Não se turbe o vosso coração. E não fique com medo. Como corresponder, então, a essa paz? Reconheça as suas emoções sem culpa. Pare de ficar preocupado achando que você é responsável pelos problemas que estão acontecendo na sua volta. Você não é responsável. Reconheça essas emoções. Hoje eu estou triste. Hoje eu preciso de alguém orar por mim. Hoje eu preciso de encontrar. Hoje eu preciso de colo da minha mãe. Ligue. Hoje minha mãe não está mais aqui. Ore. O Espírito Santo está aqui. Ele supre todas as nossas necessidades. Leve-as até Deus com uma oração sincera. Fale: Deus, o Senhor conhece o meu coração, e o Senhor conhece o que eu estou passando. O Senhor conhece essa luta. O Senhor sabe que eu não estou mais conseguindo suportar. Mas, todavia, seja feita a sua vontade. Ou o Senhor me tira dela, ou então o Senhor me ajuda a suportar, porque sozinho eu não vou. E a Bíblia diz que Jesus não nos deixa só. Oh, aleluia! Busque a Bíblia, a palavra de Deus como âncora. Tenha, por exemplo, esse versículo. Para todas as vezes que você estiver mal, você coloca lá: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Jesus prometeu a paz. Permita que o Espírito Santo molde as suas reações. Em vez de você ficar declarando: eu sou assim mesmo, não. O fruto do Espírito transforma a nossa vida. Então eu, que sou pavio curto, não vou ser mais pavio curto, porque o fruto do Espírito Santo está em mim. Uma das partes dele é domínio próprio. Eu vou dominar as minhas emoções. Em nome de Jesus. Pratique algumas coisas: o silêncio, o perdão e a gratidão. São 3 remédios importantes. Nós oramos muito, mas não ficamos em silêncio para ouvir Deus.
Nós pedimos muito, mas não temos e não gostamos de agradecer. Jesus curou 10 leprosos. Quantos que voltaram para agradecer? Hã? Pois é. Talvez nós estejamos sendo os outros 9. Que nós sejamos como esse um que voltou para agradecer Jesus. Amém? E aí eu queria, para a gente finalizar, te chamar a ficar de pé e te convidar a essa noite receber essa paz. Jesus está aqui. A paz dele está aqui. Eu não sei como está seu coração. Eu sei como está o meu. Eu não sei o que angústia está passando por sua mente e seu coração agora. Mas eu sei que Jesus está aqui. E eu confio na palavra dele, na promessa dele. E eu queria te convidar a se render completamente a Cristo agora. A expressar para Deus o que está passando no seu coração. Você está diante daquilo que pode resolver o seu problema agora. Pode te acalmar agora. Jesus está aqui. Assim como você tem certeza da tua salvação, a partir de hoje tenha certeza que a paz de Cristo está no seu coração. Que não existe nada difícil para Ele. Ele é maior do que todas as coisas. Não importa o que aconteça, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Jesus está cuidando de você. Jesus está cuidando da sua casa. Jesus está cuidando dos seus. Não tenha medo. Não deixe o medo te paralisar. Não tenha medo. Não deixe seu coração ficar agitado com as circunstâncias. Entregue as suas angústias ao Senhor. Entregue as suas ansiedades a Cristo. Ele tem cuidado de você. Oh, Jesus Cristo, nós estamos aqui, Senhor. Deus, e queremos que o Senhor entre em nós agora, Deus. Jesus Cristo, nós recebemos e nós tomamos posse da herança que o Senhor nos prometeu, que era a tua paz. A paz que excede todo o entendimento. A paz que tem muito, muito mais valor do que tudo nesse mundo. Eu clamo a Ti nessa noite, Senhor. Venha sobre nós. Venha sobre nós. Venha sobre as nossas vidas. Transforma-nos, Senhor. Nos faça aceitar a Tua vontade, Deus. A Tua vontade é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Nos faça entender que nada aqui na vida é eterno. Eterno é só a vida contigo, é só o céu. Oh, aleluia. Tudo aqui vai passar, Deus, tudo vai passar. O Senhor tem cuidado de nós. Oh, Deus, em nome de Jesus, eu peço a Ti que frutifique o Teu Espírito em nós, molde o nosso caráter, nos dê domínio próprio, nos dê mansidão, nos dê perseverança, nos dê temperança. Deus querido, em nome de Jesus. Mas também nos dê, Senhor, capacidade de expressar os nossos sentimentos e as nossas emoções. Em nome de Jesus, Deus. Que nós não venhamos mais sofrer, Deus, com essas doenças emocionais aqui, Senhor. Porque nós sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Que a alegria do Senhor seja a nossa força. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É meu, somente meu, todo trabalho.